Olá, boa noite. É notícia em entrevista hoje Alexandre Padilha. Ele é o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. O Padilha é o coordenador político do governo. Ele também já foi secretário de Saúde de São Paulo na gestão Haddad, foi ministro da Saúde no governo Dilma e foi articulador do Lula no segundo mandato e voltou agora para esse posto. Boa noite, ministro. Boa noite, Kennedy. Uma alegria estar contigo aqui, conversar com quem está nos acompanhando. Ô, ministro, dizem que o senhor, ao lado do Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, tem um dos trabalhos mais fáceis do governo. Quase não tem problema, quase não tem armadilha na sua área. Conta pra gente o que faz a articulação política do governo, com quem que solida. Claro que isso é uma brincadeira, a gente sabe que o senhor tem enfrentado aí um punhado de bola quadrada que o senhor tenta arredondar. Ô, Kennedy, primeiro, toda vez que alguém fala, é muito difícil o seu trabalho, eu falo, difícil era ser oposição ao governo anterior, eu como deputado federal, ex-ministro da Saúde, ter que enfrentar aquele pandemônio, aquilo que era a vida difícil. Bom jeito de enxergar a coisa. Eu estou feliz aqui de estar junto com o presidente Lula mais uma vez, né? A segunda vez que eu assumo esse papel da coordenação política, e o presidente Lula reconstruiu o Ministério das Relações Institucionais, que tinha acabado no governo anterior. Na prática, o governo anterior tinha terceirizado qualquer tipo de articulação política, gerava conflito o tempo todo com os governadores e prefeitos, parece que tinha uma máquina de produção de conflito ali no terceiro andar do Palácio do Planalto. Então, quando o presidente Lula pediu para reconstruir o Ministério das Relações Institucionais, inclusive recriá-lo à luz daquilo que foi no seu segundo governo, que eu fui o ministro, que faz a relação com o Congresso Nacional, faz a relação com os governadores e prefeitos, faz a relação com a sociedade através do diálogo social do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Eu falava para o presidente, presidente, vou ter que entrar como médico e fazer um verdadeiro programa de reabilitação institucional. Nós estamos vivendo um rehab das relações institucionais no país. Estava terceirizada para o Congresso, é isso. O Bolsonaro entregou para o Congresso a articulação política. A primeira marca do governo anterior era criar conflito o tempo todo. Tinha uma verdadeira máquina produtora de conflitos ali no terceiro andar do Palácio do Planalto. Era conflito com a imprensa, era conflito com o Congresso Nacional, era conflito com governadores e prefeitos, conflito com o Judiciário, conflito com a sociedade, xingava com os o ministro países. do Supremo no 7 de setembro. Não, a turma dele ameaçava invadir o Supremo. Então, era o tempo todo você em conflito, atrito permanente com as instituições que existem no país. Então, uma verdadeira reabilitação institucional. Construir uma pauta com o Congresso, compartilhada, compreendendo de forma muito realista qual que é a cara do Congresso, qual que é a composição do Congresso. E a gente, Kennedy, nesse 1 ano e meio, nós tivemos a maior taxa de aprovação de projetos de iniciativa do governo desde a redemocratização, com todas as dificuldades, mas foi 42% dos projetos encaminhados foram aprovados. Isso é a maior. Quem tinha chegado perto disso foi exatamente o primeiro ano do primeiro governo do presidente Lula, que chegou a 32%. E aprovamos projetos muito importantes que nem eram de iniciativa do governo, mas que o governo apoiava, decisivos para o país, como, por exemplo, a reforma tributária. E são feitos. E que foi uma estratégia nossa do governo, minha, do ministro Fernando Haddad, do presidente Lula, de não mandar uma nova proposta de reforma tributária, mas aproveitar aquilo que estava no Congresso, criar uma secretaria especial, que é o secretário Benarapi, que tinha participado da construção de propostas de reforma tributária no primeiro, no segundo governo do presidente Lula, e apoiar aquela iniciativa do Congresso Nacional, construindo um grande consenso. Ministro, para a audiência entender, a reforma tributária era um assunto debatido no Brasil havia 40 anos e não andava. O Fernando Henrique tentou aprovar, o Lula tentou aprovar, se discutiu na Dilma, o Temer discutiu, o Bolsonaro deixou de lado. E foi adiante agora. E é a primeira vez que se aprova uma reforma tributária em regime democrático, Kennedy. As únicas reformas tributárias que o Brasil tinha tido tinham sido Congresso fechado, decreto do Executivo ou ambiente sem democracia. Então, é um esforço de reabilitação dessas relações institucionais, com a pauta concreta, focada na agenda econômica, social, da combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal, mediando as dificuldades que tem, que a gente sabe o tempo todo. A vantagem é que a gente tem experiência disso, Kennedy. Eu falo que mar tranquilo não faz bom marinheiro, como diz a música, tá certo? A gente e o presidente Lula tem muita experiência também sobre isso, já viveu dos seus 2 outros governos essa relação, e com isso a gente vai construindo essa reabilitação institucional no país. E teve muita pressão aí contra o senhor e o presidente bancou o senhor, né? Isso é importante, ou seja, o Lula, ele tem bancado os ministros nas funções importantes, né? Com certeza. Eu acho que o presidente Lula também tem muita experiência política de respeitar o que é o Congresso, respeitar os governadores e prefeitos, independente do partido político,
ter à disposição do diálogo social no Conselhão. O Conselhão, que são mais de 200 pessoas. Eu fui coordenador do Conselhão no outro governo do presidente Lula, eram cerca de 120 pessoas. Agora, mais gente quis entrar. Acrescentou o sustentável. Colocou o S de sustentável. Tem gente de todas as regiões do país, esse é um ganho em relação ao Conselho anterior. Tem quase 50% de mulheres. E você está lá no Conselhão, senta a turma do agronegócio, com o MST do lado, com os trabalhadores do sindicato, com os ambientalistas, e no diálogo vamos tentar construir consenso. O Conselhão nos ajudou, por exemplo, a construir o programa do Acredita, que é esse programa que acabou de ser aprovado no Congresso Nacional, que garante o crédito para o micro, pequeno, para o médio empresário, que cria o que a gente chama de um mercado secundário na construção civil do país, na habitação, e cria mecanismos de você ter uma suavização da oscilação cambial. Isso atrai investimento externo no país. Então, isso foi debatido lá no Conselhão, sob coordenação do Ministério da Fazenda, do Ministério da Micro e Pequena Empresa, conosco no SRI. Foi o texto para o Congresso Nacional, aprovamos no Congresso Nacional. Inclusive, o BNDES, essa semana, acabou de anunciar um volume muito importante de investimentos para crédito para a micro e pequena empresa. O ministro, o senhor falou em sustentável aqui na Rede TV e no É Notícia, a gente dá muita atenção para essa área ambiental, muito espaço para essa área. A Marina Silva esteve aqui dizendo, tem uma seca grave no país mesmo, tem um efeito climático extremo produzido, porque o El Niño está mais forte, mas ele foi agravado pela ação humana criminosa. O Rodrigo Agostinho veio logo na sequência dela na semana passada e falou, ó, as penas são baixas, são trocadas por medidas alternativas, como pagar a cesta básica. Não tem ninguém preso por incêndio florestal, grilagem, garimpo ilegal. É preciso endurecer as penas. A gente está vendo, está para chegar aí o ciclo de chuvas, que está um pouco atrasado, e a gente está vendo que os períodos de estiagem estão ficando mais longos. O Brasil enfrentou aí, continua enfrentando ainda, né, ministro, focos de incêndio no país inteiro. Como que anda esse combate nesse momento e que resultados você acha que foram obtidos e como que está essa criação desse CONSEC, que a Marina falou que o presidente disse para ela, inspirado no CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, vou criar o CONSEC, o Conselho Nacional de Segurança e Emergência Climática. Ô Kennedy, primeiro que eu acho que o que está acontecendo no Brasil e na América do Sul, em outros cantos do mundo, com outras repercussões, cai por terra qualquer visão negacionista sobre as mudanças climáticas. Alguém que ainda tem coragem de vir a público falar que esse negócio de mudança climática não existe, que não tem impacto, que não vai ter impacto, que a gente não precisa cuidar disso agora, é só ver o que aconteceu na enchente do Rio Grande do Sul, só ver a seca que nós estamos vivendo no bioma amazônico, no Pantanal, no Cerrado brasileiro. Pega a América do Sul inteira também, com situações pega parecidas. Pega a África, pega a Ásia, pega a Europa. Você pega a Europa Canadá. Com enchente, Canadá. Então, alguém que tem coragem ainda, né, de ser negacionista em relação a isso, está desprezando as mortes, o impacto econômico, o impacto na biodiversidade que está acontecendo hoje. Segundo, para mim não tem dúvida que existe uma combinação da situação da seca com uma ação criminosa de incêndios no país. No meu estado de São Paulo, em 3 horas, foram mais de 300 focos de incêndio. Isso não é... A minha avó falava, onde tem fumaça, tem fogo. Né? Se a minha avó estivesse viva hoje, ela ia falar assim, se tem incêndio, 300 focos em 3 horas, isso aqui tem crime. A Marina falou aqui que não tem como ser coincidência. Não tem. Ô, Kennedy, como é que você explica uma situação como essa? Não caiu um fio de alta tensão, não teve uma explosão de um carro de combustível, de carga, não teve uma explosão em usina, não são uns focos espalhados pelo estado todo. O estado de São Paulo inteiro, em outros cantos do país, tem mais de 80 inquéritos da Polícia Federal, Kennedy. E a Polícia Federal não consegue progredir nos seus inquéritos. Isso foi muito importante, aquela reunião feita pelo presidente Lula, chamando o ministro Barroso, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o TCU, o presidente do STJ, porque você tem uma situação de juízes de primeira instância bloqueando as ações da Polícia Federal, na busca e apreensão, no recolhimento de materiais, nas investigações. Então, ali o ministro Barroso aprovou no Conselho Nacional de Justiça uma resolução para dar celeridade a essa apuração. Então, a gente precisa dar tranquilidade, liberdade, papel, poder para que a Polícia Federal possa apurar. Estava sendo bloqueado pela Justiça em primeira instância. Segunda questão, tem que aumentar as penas. É viável aprovar no Congresso? Eu tenho certeza que vamos trabalhar para isso, Kennedy. Inclusive, naquela reunião, nós mapeamos todos os projetos de lei que tem hoje no Congresso. Você tem 5 projetos no Senado que têm propostas diferentes de aumento das penas. Você tem vários projetos na Câmara. Na Câmara estão todos eles apensados em um projeto que já foi aprovado no Senado, do senador Davi Alcolumbre, está na Câmara hoje.
inclusive foca os crimes ambientais mais amplo até do que só incêndio, que também é importante, mineração, por exemplo, né? O senador Alcolumbre vive a situação e busca enfrentar a situação ali no estado do Amapá. Tem vários projetos apensados a ele, de vários partidos, então, na minha opinião, tem um clima positivo de vários partidos preocupados com esse tema. O ministro Lewandowski da Justiça construiu uma proposta do Ministério da Justiça, então eu defendo que a gente pegue essa proposta, que aumenta penas, acaba com esse negócio do cara ir lá, paga uma fiança, sai, né? Não é punido devidamente. Isso. Você precisa tratar isso com a seriedade necessária e a gente poder aprovar isso no Congresso Nacional. Então, esse é um tema que a gente vai trabalhar na volta aí do Congresso pós-recesso das eleições, para que a gente possa concentrar nesse debate, nesse tema, e aprovar uma mudança nas penas ambientais. Tem que ser penalizados de forma correta, firme, para que a gente possa impedir essa ação criminosa que se espalha pelo país e aproveita a situação da seca muito grave, que faz com que alastre mais rápido ainda o fogo. Ministro, tem uma coisa muito interessante. A Mata Atlântica ela se recuperou depois da aprovação de uma lei específica para aquele bioma. O Rodrigo Agostinho disse que nós temos 2 biomas que representam mais ou menos 2% cada um no território nacional, o Pantanal e o Pampa, que estão no estado de ameaça de extinção mais grave do que a Amazônia e o Cerrado. Claro que nós nos preocupamos com a Amazônia pela dimensão que ela tem e o Cerrado pela dimensão também, por ser onde nascem as bacias hidrográficas do Brasil, né? Eu pergunto para o senhor, e no Cerrado tem uma diferença em relação à Amazônia. Na Amazônia, 80% é reserva legal, no Senado é só 20%. Em tese, você pode ter um desmatamento legal no Cerrado de até 80%. O que o senhor acha da ideia de leis especiais para os biomas brasileiros? Para a Amazônia, que já tem uma legislação muito forte, né? Já tem da Mata Atlântica, mas Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal. O que o senhor acha dessa ideia? Acho que esse é um debate fundamental, Kennedy, até porque o Brasil tem tudo para ser o protagonista mundial, está ali no pódio, ouro, prata ou bronze, mas está ali, de uma nova agenda que a gente está chamando de transformação ecológica no mundo, da transição energética, da defesa da expansão das matrizes renováveis, os projetos que nós já conseguimos aprovar, Kennedy, nesse 1 ano e meio, do marco regulatório do hidrogênio verde, agora do combustível do futuro, letra de crédito de desenvolvimento do BNDES para pegar recurso no mercado financeiro, privado, e investir em projetos de desenvolvimento de transição ecológica. Vamos caminhar para aprovar o mercado de carbono até o final do ano. Programa de apoio à transição energética, que está no Congresso, também devemos aprovar até o final do ano. Bioinsumos, que está na Câmara, muito importante. Ou seja, o Brasil está constituindo um marco regulatório. Eu estou trabalhando para que a gente conclua o ano com esse marco regulatório fechado, que estabelece o Brasil com segurança jurídica, com clareza, para atrair investimentos, para ser um protagonista nessa transformação ecológica. E proteger os nossos biomas é fundamental para isso, Kennedy, porque, inclusive, tem um impacto muito grande nas emissões de gás carbônico, não só no Brasil, mas para o mundo como um todo. Então, e eles são interligados, ministro, né? O nosso regime de chuvas, ou seja, o agronegócio, depende, a Amazônia, o Cerrado, todos eles são ligados. Então, não adianta, se perder um, o outro sofre impacto, né? E, Kennedy, o produtor rural, pequeno, médio ou mesmo grande, o agronegócio, que tem uma visão não de curto prazo, compreende a importância disso. O curto-prazismo é o problema. Porque, primeiro, sabe que se a gente não cuidar disso, nós vamos ter sanção comercial, vamos começar a ter barreiras comerciais aos nossos produtos. E, segundo, o impacto econômico que também tem nesse setor. Esses incêndios que estão acontecendo no Brasil, de forma criminosa, tem um impacto econômico, inclusive no agronegócio, na produção de etanol, na produção de grãos, na produção de gado. Então, tem um impacto, inclusive, negativo na atividade econômica hoje. Saúde, só ministro da Saúde. Na saúde, então, nem se fala, na vida das cidades, o impacto na saúde. Então, mesmo o agronegócio que não tem uma visão de curto prazo, eu acho que tem muitos empresários que não têm essa visão de curto prazo, tem que ser cada vez mais mobilizados para isso. Lá no Conselhão, por exemplo, tem um grupo grande que está discutindo, né, reflorestamento de áreas degradadas, recuperação dessas áreas degradadas, está preocupado com esse tema dos incêndios, ou seja, tem um impacto econômico direto, tanto internacional de você. A gente abriu mais de 180 mercados, Kennedy, em 1 ano e meio. A ação do presidente Lula de viajar ao mundo abriu mais de 180 novos mercados para produtos brasileiros. Você pode começar a ter barreiras em função de impactos ambientais no nosso país. Então, acho que tem uma visão também que não seja de curto prazo, da importância econômica também desse tema. Ministro, como é que está o debate sobre a criação da autoridade climática, que a Marina disse aqui que seria esse CONSEC, esse conselho semelhante ao CONSEC? Como é que está isso dentro do governo? Eu acho que primeiro são 3 coisas diferentes, viu, Kennedy? Primeiro,
esse conselho, que foi uma ideia, inclusive, que o presidente Lula anunciou na reunião com os 3 poderes, e eu compreendendo o presidente Lula, sabendo como que ele age, ele ter anunciado ali naquela reunião, é porque ele vai criar. Ele vai fazer. E eu diria que tem uma lógica muito clara, Kennedy. O presidente Lula assumiu o seu governo em 2003, no primeiro governo, dando força ao CONSEA, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que havia sido criado lá no governo Itamar, na luta do Betinho, que ajudou muito aquela luta, o próprio presidente Lula ajudou muito aquela luta, né? Com a ideia de colocar a segurança alimentar no centro do debate da agenda de desenvolvimento econômico brasileiro. Então, faz todo sentido você criar um conselho que junta a sociedade civil, vai juntar empresários, vai juntar estudiosos sobre o tema, academia, membros do governo, para colocar o tema das mudanças climáticas no centro da nossa agenda de desenvolvimento do governo. Então, isso aí não tem um texto pronto ainda. O presidente Lula foi para viagens internacionais, espera aí o Ministério do Meio Ambiente fechar uma proposta sobre esse conselho. Segundo, a ministra Marina tem tratado de um tema que também é um tema inovador, que a ideia é você ter uma espécie de estatuto jurídico para o enfrentamento dessas mudanças climáticas. Aliás, os prefeitos têm falado sobre isso. Lá a gente coordena o Conselho da Federação, com os governadores e prefeitos, tem um grupo sobre isso. Os prefeitos têm dito isso. A gente precisa ter um estatuto jurídico para o enfrentamento das mudanças climáticas, porque não é uma situação de emergência quando a tragédia já acontece, a enchente já aconteceu, tudo. Você precisa ter regras que permitam que você possa se antecipar a isso. A Marina fala uma coisa, por exemplo, se você puder ter uma regra para comprar cestas básicas, você colocá-las, alojá-las mais próximo possível dos locais possíveis de risco, antecipadamente, você vai gastar menos quando você tem a tragédia. Adaptação e mitigação. Adaptação e mitigação, ou seja, você ter formas de contratação de profissionais, de compras governamentais para se antecipar, de cooperação técnica internacional para se antecipar isso. Então, esse eu acho que é um segundo debate importante também. E tem um terceiro, que é de você ter uma autoridade, isso ainda, nós estamos aguardando aí a formatação final pelo Ministério do Ambiente, vai poder discutir melhor, que é como que você vai ter uma autoridade que conduziria esse esforço do enfrentamento das mudanças climáticas. O fundamental, Kennedy, não dá para negar mais a importância de reorganizar o Estado brasileiro, nosso modelo de desenvolvimento econômico, à situação das mudanças climáticas no Brasil e no mundo. Ô, ministro, tem uma questão que me parece estar madura dentro do governo, pelo que eu apurei e pelo que eu vejo, que é uma decisão de extrair petróleo da margem equatorial. Aí os críticos dizem que isso é uma contradição do governo Lula, pela questão ambiental está no eixo dos discursos dele, a gente viu o discurso que ele fez na ONU. Os defensores dizem, olha, isso é uma coisa numa agenda de transição, inclusive para financiar essa agenda de transição para uma economia verde. Conta para a gente como que está esse debate hoje. Claro que depende do licenciamento do IBAMA. O IBAMA ele só vai dizer se pode ou não pode e como pode. A decisão de extrair ela é uma decisão que está acima do IBAMA. Como que isso está dentro do governo hoje? Primeiro, eu acho que tem uma decisão que é correta, Kennedy, de continuarmos aproveitando ao máximo toda a riqueza natural do petróleo e gás que o Brasil tem, inclusive para financiar a transição ecológica, financiar a transição energética, incorporação tecnológica no país, atração de investimentos. O Brasil tem tudo para explorar ao máximo que tem de petróleo e gás e, ao mesmo tempo, já começar a desenvolver o que nós estamos fazendo. Mas como amarra isso, ministro? Então, o Nordeste brasileiro ser campeão de produção de energia eólica, de energia solar, está crescendo, os marcos regulatórios nós aprovamos. A Petrobras tem um papel fundamental nisso, porque ela é a empresa que pode, ao mesmo tempo, intensificar a exploração do petróleo e gás e se constituir cada vez mais também numa empresa da renovação, da transformação energética, que ela está buscando fazer. Já investir no biocombustível, investir em parcerias em relação à energia eólica, em relação à energia solar. Então, nós temos que aproveitar ao máximo todas as potencialidades que nós temos. E dentro das margens de segurança, seguindo regras, eu sou favorável a que seja autorizada as ações de pesquisa, se você pesquisar o que tem ali naquela margem equatorial, você pesquisar quais são as melhores formas de você garantir essa exploração. Ao pesquisar, você identificar a qualidade do petróleo que está ali embaixo. Isso, inclusive, aumenta o valor da Petrobras na Bolsa, aumenta a capacidade dela de atrair investimentos, se permite atrair investimentos, sempre com a regra muito clara de garantir, reduzir qualquer risco de impacto negativo àquele ecossistema ali onde vai ser feita a exploração e também dos impactos no território, porque muitas vezes o pessoal pensa só que no impacto ali
né, onde vai ser explorado. Mas você tem as cidades onde vão ser as plataformas de acesso àquele local. Então, você pensar um projeto para o estado do Amapá, um projeto para as cidades que vão estar mais próximas, que podem ser plataformas de acesso a essa exploração. Mas o Brasil não pode abrir mão de explorar ao máximo as riquezas que tem, minerais, do petróleo e gás, de forma sustentável até para financiar a transição ecológica. Sério que o presidente Lula foi muito claro com a presidente da Petrobras no sentido de que a segurança tem que estar no topo das preocupações pela delicadeza, por exemplo, ali da foz do Rio Amazonas. Isso ela teve com ele recentemente. Se confirma isso, ministro? Não, com certeza. Não só é uma diretriz do governo, como é a segurança para a própria Petrobras. As empresas que entram nesse tipo de exploração hoje, elas têm que ter isso, cuidado ainda maior, porque tem impactos, inclusive, econômicos negativos para elas. Então, não só a diretriz política clara por parte do presidente Lula, eu não espero outra coisa do IBAMA, do Ministério do Ambiente, de exigir rigor em relação a isso, e também da responsabilidade da Petrobras, porque isso significa ela vai entrar numa área nova e qualquer risco sobre isso, né, não cuidar de todos os riscos possíveis, pode ter um impacto, inclusive, negativo para a Petrobras. Por isso, eu tenho muita garantia de que vai ter toda essa preocupação por parte da empresa também. Mas tem um outro tema que está muito em voga hoje, que é o das bets. Há um debate sobre uma regulamentação. Elas cresceram muito no Brasil. Que tipo de regulamentação o governo pretende patrocinar no âmbito do executivo, que ele possa fazer por medida provisória, por decretos, por medidas que ele toma no âmbito da Fazenda, de outros ministérios, e o que ele pode articular no Congresso para essa regulamentação? Como que o senhor vê essa questão? Tem que proibir, acabar com as bets? Tem que regulamentar? Se sim, como? Kennedy, é importante a gente lembrar como que começou no Brasil essas bets, né? Elas começaram lá no governo Temer, que autorizou o funcionamento delas no Brasil, ficou desde esse tempo, de lá, passou todo o governo Bolsonaro, não teve qualquer regulamentação por parte desses governos anteriores. Acho muito interessante ver parlamentar bolsonarista vir agora falar sobre regulamentação. Ficaram 4 anos sem qualquer tipo de regulamentação. Ainda no governo Temer que foi aprovado. No primeiro ano do nosso governo, encaminhamos uma proposta de debate do Congresso Nacional de regulamentação. Foi aprovada esse ano. Você tem no que foi aprovado, tem um prazo de portarias do Ministério da Fazenda, junto com o Ministério dos Esportes, para você certificar quais são as operadoras que podem atuar no Brasil. E para atuar no Brasil, elas têm que cumprir algumas regras, né? Várias regras, inclusive, para reduzir esse risco gravíssimo de quase uma situação de vício das pessoas, de perderem todas as suas economias. Algumas coisas podem ser feitas por portarias. Por exemplo, o Ministério da Fazenda já fez, o Ministério da Haddad já fez uma portaria importante, que é, por exemplo, proibir o uso do cartão de crédito. Você pode avançar ainda mais com algumas novas regulamentações mais restritivas. Tem um debate importante, por exemplo, sobre a coisa do Bolsa Família, de quem tá lá, que recebe Bolsa Família utilizar esse recurso para entrar e acaba perdendo todo o dinheiro da família. Eu acho que tem debates importantes que vão depender do Congresso Nacional, aí não é só o governo que pode fazer sozinho, que é sobre publicidade. A ministra Trindade da Saúde está defendendo, e eu concordo com ela nisso, fui ministro da Saúde. Você tem que pensar essa situação do vício igual a gente enfrentou o tabaco. O que o Brasil é modelo no enfrentamento ao tabaco? Você cortou publicidade, reduziu o espaço de publicidade, proibiu publicidade em várias situações. Você, inclusive, criou ambientes sem tabaco, né, para reduzir o risco das demais pessoas e também a influência de ver alguém fumando, usando tabaco em outros públicos. Então, você pensar regras como essa para que a gente possa coibir uma situação como essa. Eu acho que as bets é uma atividade econômica, não acho que tem que abolir isso. Tem uma atividade econômica que tem que funcionar de forma regulamentada. Essa regulamentação do Ministério da Fazenda, inclusive, já estabelece nem todas que operam no Brasil pediram a certificação. Então, o Ministério da Fazenda, quando puder já fazer o ato de bloquear aquelas que não pediram a certificação, não poderem operar no Brasil. Isso é mais um passo também para coibir a disseminação que existe. Que é básico, né? Para operar no país tem que estar de acordo. Fundamental, tem que seguir as regras. Claro. Não pode querer jogar aqui sem seguir as regras. Ministro, vamos falar de eleições municipais, que é o tema do próximo domingo aí, do próximo final de semana. Eu também estou tossindo, esse ar de Brasília aqui, eu sei como eu fiz com a Marina, tossia toda hora, pedindo desculpa para ela a cada 10 minutos. Então, fica à vontade aqui, porque tinha aquele antigo jornal da tosse na Record, o senhor é muito mais jovem, eu também, mas enfim. Né? Eu acompanhei na minha
A gente acompanhava aquilo lá. Mas falando de eleições municipais, boa parte dos analistas na imprensa, e há algumas reportagens dizendo, olha, os bolsonaristas, o campo do bolsonarismo está indo melhor nas perspectivas de poder do que o campo progressista, do que o campo do PT, do PSOL, o campo que patrocinou, inclusive, a eleição do presidente Lula. Claro que tem setores ali do centro que se agregaram ao Lula que a gente tira um pouco dessa conta. Como é que o senhor avalia o desempenho do PT e dos aliados nas eleições de domingo? Quais são as suas expectativas, ministro? Primeiro que eu discordo completamente dessa análise aí. Que Você pega o condomínio do Bolsonaro, cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos ganhar a eleição lá com Eduardo Paes, liderando uma frente ampla, com apoio explícito do presidente Lula, o PT, PSB, PDT, PCdoB, a Federação, PV, todos nessa eleição fazem parte do governo Eduardo Paes e vai ganhar as eleições ali no condomínio da família Bolsonaro. Primeiro turno, provavelmente. Provavelmente no primeiro turno. João Campos, em Recife, ele enfrenta o sanfoneiro do Bolsonaro e vai ganhar as eleições ali, né? Você tem cidades onde você tem ícones do bolsonarismo que estão sendo derrotados. Por exemplo, você pega Belém do Pará, o Éder Mauro, que é um deputado federal que sonhava em governar a cidade de Belém do Pará, que vai ser a cidade da COP30. Vai ser derrotado. Se bobear, vai estar fora, inclusive, do segundo turno. Tem pesquisas aqui que estão projetando a possibilidade ou de não ter o segundo turno, ou de ser um segundo turno com um candidato do MDB, que também apoia o presidente Lula, e o atual prefeito Edmilson, excluindo o Éder Mauro das eleições, possivelmente ser excluído do próprio segundo turno. Fortaleza, que tem um outro ícone do bolsonarismo, que é o capitão Wagner, depois o André Fernandes, nós estamos indo com a candidatura para o segugo turno e vai derrotar essa extrema-direita. O Evandro Leitão, o senhor está falando, está crescendo nas pesquisas, mas o André Fernandes também, parece que está sinalizando aí um segundo turno. O mais provável, André, Evandro e André Fernandes. Então, e vamos derrotá-lo no segundo turno. Então, eu diria que é onde tem os ícones dessa extrema-direita pervertida, que é assim que eu chamo ela, eles estão sendo derrotados nas eleições. Então, eu não concordo com essa análise. Eu acho que o PL vai crescer, porque se organizou mais enquanto partido, o Bolsonaro não tinha um partido nacional forte, o PT vai crescer em número de prefeitos, de vereadores. O PT não governa nenhuma capital hoje, gente. O PT não está governando nenhuma capital, vai terminar as eleições governando capitais no país, né? E acho que ainda tem alguns embates que estão muito indefinidos ainda. A cidade de São Paulo, a minha cidade, está indefinido o embate. Eu estou muito confiante que o Guilherme Boulos vai para o segundo turno e vai bem para o segundo turno. Se preparem. Esse nosso campo aqui é um campo de chegada aí na reta final, ainda mais na cidade de São Paulo. Nossa tradição é crescer muito nos últimos dias. O que as pesquisas estão sinalizando? Um segundo turno, Ricardo Nunes Boulos, com um favoritismo para o Nunes, nas simulações que foram feitas, né? Estão sendo feitas nessa reta final. O Pablo Marçal, cuja rejeição cresceu muito, ficaria fora. Estou trabalhando com esse cenário, então, Nunes e Boulos. O mais provável, eu diria. A minha certeza é que o Boulos vai para o segundo turno e vai bem para o segundo turno. Vão crescer muito nesses últimos dias. O que vai acontecer com o Pablo Marçal, com o Ricardo Nunes, aí é questão de cada um deles. Mas eu trabalho com o cenário, o Boulos vai estar no segundo turno e vai chegar bem no segundo turno e vai ter uma outra eleição, um outro debate sobre a cidade a partir do segundo turno, dependendo, inclusive, quem for o opositor, né, o candidato com quem ele vai enfrentar no segundo turno. Então, o PT vai crescer em todo o Brasil. Agora, as pessoas, viu, Kennedy, tentam fazer uma relação direta entre a eleição municipal e a eleição federal depois de 2 anos, e, eu nunca vi essa relação acontecer. Não é direta assim. Eu estava na coordenação política do governo do presidente Lula em 2004, quando teve a eleição municipal, estava em 2008... Em 2012 eu estava no Ministério da Saúde, mas tinha sido ministro da Coordenação Política. O Ministério da Saúde tem uma capilaridade enorme nos municípios, então a gente acaba acompanhando muito isso. Eu nunca vi uma relação automática entre o resultado da eleição municipal e a eleição do presidencial 2 anos depois. Em 2004, o PT saiu como derrotado, porque a Marta não se reelegeu na cidade de São Paulo. 2 anos depois, o presidente Lula ganhou muito bem a reeleição. Em 2008, a mesma coisa, a Marta perdeu. 2 anos depois, o presidente Lula elegeu a presidenta Dilma. Em 2012, o Haddad ganhou na cidade de São Paulo. Em 2014, foi uma eleição super disputada, quase que a presidenta Dilma não ganha do Aécio. Então, não tem uma relação direta. Na minha opinião, o fundamental da eleição lá em 2026 é o desempenho do governo. E o presidente Lula colocou o Brasil no rumo certo. Nós vamos ter 4 anos de crescimento econômico acima de 2,5%, algo que não existe há uma década no país. Vamos ter esse crescimento econômico com a inflação controlada, chegamos à menor taxa de desemprego
desde 2012, estamos retomando as políticas sociais, o Brasil mais respeitado no mundo. Nosso foco é trabalhar para continuar governando o Brasil ir bem e colher os frutos disso em 2026. 2026, o presidente Lula é candidato à reeleição, na sua opinião? Ele já disse, se for necessário para derrotar a extrema-direita, ele tem o nome dele como candidato e como eu não tenho dúvida nenhuma que a disputa será no Brasil, como está acontecendo no mundo inteiro, entre o campo da democracia, o campo progressista, esse campo que botou o Brasil no rumo certo na economia e no social, vai enfrentar um ícone da extrema-direita, que seja Bolsonaro ou outro, mas o enfrentamento vai ser esse. Ministro, eu queria uma avaliação do senhor sobre esse fenômeno Pablo Marçal, que de fato foi um fenômeno. Ele cresceu espantosamente nas pesquisas, rapidamente, uma estratégia de muita agressividade. Nós tivemos que parafusar a cadeira no debate da Rede TV e comprar copo acrílico. Detector de metal. Detector de metal e tudo. E reforçamos a segurança lá dentro. Muita fake news ele divulgou, propostas muito vazias, mas ele está aí num patamar de 20%, a rejeição dele cresceu muito de fato. O ex-ministro José Dirceu tem uma análise interessante. Ele falou, olha, ele é um problema maior para a extrema-direita, ele divide o bolsonarismo. Pode ser um problema para o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ensaiar uma candidatura para 2026. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como o senhor entende o fenômeno Marçal. E o senhor acha que o Zé Dirceu está com uma análise correta sobre esse caso? Ok, eu já ouvi isso não só dele, mas na entrevista, mas outras pessoas comentando, inclusive gente da direita já falou isso comigo, que de fato tem sido um problema para eles. De fato, do ponto de vista eleitoral, é um problema para eles, mas eu acho que não é um problema só para eles, é um problema para a democracia como um todo. A gente precisa estudar muito bem esse fenômeno, inclusive estabelecer regras no país, no ambiente democrático do país, que não permita esse esquema de financiamento. Para mim, tem um esquema fraudulento, nítido de financiamento da campanha eleitoral, se aproveitando de uma certa estratégia na rede social. Uma outra coisa, a gente não pode achar que crimes que são crimes na vida real, na vida presencial, estejam liberados no mundo virtual. E, na minha opinião, o crime da incitação ao ódio, a intolerância, injúria, foram propagandeados de forma explícita por parte desse candidato em vários momentos. Isso tem que ser regulado no país. Eu tenho uma esperança, viu, Kennedy, de que o Congresso Nacional, os parlamentares, né, os deputados, os senadores, os partidos políticos vão sentir o impacto do mau uso da inteligência artificial, do mau uso das redes sociais nessa disputa eleitoral e vão voltar com um clima mais positivo para pensarmos uma regulação desse tema, sobretudo para a questão eleitoral. Porque está parada hoje. Se tentou no ano passado, não avançou e está em banho-maria. Você só acha que essa experiência é um alerta de que precisa regulamentar? Eu torço para isso e vou trabalhar para isso. Eu diria que os parlamentares estão sentindo isso. Eu acompanho, tem vários deputados federais que são candidatos a prefeitos, de todos os partidos, eu acompanho eles. Outro dia eu estava no Maranhão, numa agenda do Sebrae, da Caixa, pelo Conselhão, aí na hora do almoço eu perguntei, liguei para o deputado federal, Duarte Júnior, que é candidato do PSB, onde você está que eu vou almoçar contigo, no almoço eu posso pedir voto, né? Então acompanho a participação desses vários deputados federais, eu tenho ouvido de todos eles isso. Tem esse fenômeno muito forte na cidade de São Paulo, tem um impacto nacional, até pela figura, já tinha uma história de presença nas redes sociais antes, já enganava muita gente, fez muita gente perder dinheiro, colocou a vida das pessoas em risco, humilhou pessoas com deficiência dentro de um culto, então já tinha um conhecimento nacional, por isso tem um impacto nacional muito grande, mas está acontecendo em várias experiências locais, municipais, do mau uso da inteligência artificial, da disseminação de fake news. Eu ouço isso em tudo quanto é lugar. Onde eu vou, passo fim de semana em campanhas municipais, onde eu vou o pessoal fala que é fake news o tempo todo. Então, eu torço para que isso crie um ambiente, inclusive dos partidos políticos, de todos, na volta do Congresso Nacional, para que a gente faça um debate no ano que vem sobre regulação das redes sociais em relação à questão eleitoral, em relação à pedofilia, em relação à disseminação do ódio. Eu acho que esse é um debate importante para a democracia brasileira. O Alexandre de Moraes e o Supremo têm travado um enfrentamento com o Twitter, que me parece o antigo Twitter, né, o X, me parece um exemplo de como lidar com essas plataformas, né? Tem muita gente que acha que se o Congresso não fizer a regulamentação, o STF terá que fazer por um entendimento em relação ao marco da internet. Claro que não é o ideal. Eu queria, claro, a sua avaliação sobre esse embate com o X, o que o senhor acha, e se o STF pode ser
quem, ao final do cabo, ter conta desse problema. Kennedy, primeiro eu sou total apoio à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Quer operar no Brasil, tem que seguir as regras que outros empresários são obrigados a seguir, que outras plataformas são obrigadas a seguir, os empresários de outros ramos são obrigados a seguir. Não pode alguém achar que pode operar no nosso país sem seguir as regras brasileiras. Então, todo apoio à decisão em relação a isso. Eu acho que o ideal é que o Congresso Nacional assuma essa responsabilidade do tema, porque você tem parâmetros legais já existentes, a partir do Marco Civil da Internet, a partir das próprias regras eleitorais, que podem ser interpretados pelo TSE, pelo Supremo, para coibir abusos, mas o ideal é que o Congresso Nacional se debruça sobre o tema para atualizar, inclusive, em relação à questão eleitoral, em relação à disseminação de fake news. Eu tenho um projeto de lei, eu era deputado, vivi toda a situação da pandemia, que, por exemplo, tentava estabelecer regras em relação a fake news sanitárias, né? Não Sim. Só em redes sociais, mas na época o presidente da República vinha e soltava uma fake news em cadeia nacional, nas lives que fazia, em comunicados oficiais do governo, né? Então, é fundamental que esse debate o Congresso Nacional assuma também, e eu tenho essa esperança, viu, Kennedy, de que os parlamentares estão sentindo o impacto no dia a dia. Daqui a 2 anos a eleição é dos deputados, das deputadas, dos senadores, podem perceber o impacto que isso possa ter. Só para voltar um pouquinho na questão da eleição e fechar uma cidade importante, uma capital importante, que é Porto Alegre. Tivemos um evento climático extremo lá na virada de abril para maio. A ação do Sebastião Melo, prefeito do MDB lá, foi assim, abaixo da crítica, né? A gente acompanhou isso. No entanto, ele está na frente da Maria Rosário do PT e pode se reeleger. O que está acontecendo em Porto Alegre na avaliação do senhor? Olha, eu não acompanho no dia a dia ali para ver a motivação dos votos, mas eu tenho visto não só a Maria do Rosário, mas também a Brizola, a Juliana Brizola, do PDT. São 2 candidatas de oposição ao prefeito. Às vezes tem cidades que você tem uma campanha no primeiro turno e outra campanha no segundo turno. Então, não acho que está definido o resultado na situação de Porto Alegre. Está, inclusive, embolada essa disputa ali de quem pode ir para o segundo turno. A deputada Maria do Rosário foi minha colega ministra no governo da presidenta Dilma. Acho que acumulou muita experiência para essa disputa municipal, está com um programa de governo muito eficaz. A Juliana Brizola também é uma figura importante do debate político lá, a gente conhece, acompanha. Ou seja, tem jogo. O trabalho dela, acho que tem muito jogo e acho que você vai ter um segundo turno na cidade, aí vai ter esse debate, pode ficar mais forte no segundo turno ainda, porque não só tem todos os questionamentos em relação à atuação do atual prefeito durante toda a tragédia, mas ele escolheu uma vice que é da extrema-direita bolsonarista, marca pervertida, então ele não vai ter como fugir da pecha da relação com o bolsonarismo também. Ministro, falar aí de um tema que foi muito antecipado no debate político brasileiro, que é a eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Vai acontecer só em fevereiro. A gente sabe que no Senado, a candidatura do senador Davi Alcolumbre parece bastante consolidada, parece que ele será o vencedor e não há ali muito questionamento a isso, ele é do União Brasil. E já na Câmara, o Lira tinha colocado um prazo de até agosto anunciar um acordo, um candidato de consenso desse campo, que inclusive que o elegeu. Não conseguiu, né? Ele anunciou depois um apoio ao Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, deixou muito contrariado o Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, que era o candidato impectore dele, era quem ele queria desde o começo, e o Antônio Brito, do PSD, do Kassab, também está lá. O governo vai escolher um candidato? Qual que é a estratégia da administração Lula e do senhor para lidar com essa questão que a gente sabe, tem reflexo na formação da base? Kennedy, a gente tem experiência suficiente, o presidente Lula ainda mais, de saber que toda vez que o governo entra, ainda mais de uma forma tão antecipada, na disputa da Câmara, em geral, entra numa cilada, entra num jogo que não deveria entrar. Então, o presidente Lula tem dito, reafirmado, que não vai ter uma intervenção direta no governo nesse processo de definição, que ele vai respeitar quem vem a ser presidente da Câmara. A frase que ele fala, que diz, meu presidente da Câmara vai ser o presidente da Câmara eleito dia 1º de fevereiro, no dia 2 vou recebê-lo no Palácio do Planalto para a gente construir uma agenda comum. Acho que tem um debate que, de fato, eu até já falei isso no começo do ano, na condição, inclusive, de deputado federal, estava muito antecipado, e quando você antecipa demais o risco de alguém se queimar nessa fogueira,
né? E vamos acompanhar. Foi o que aconteceu. O Lira não cumpriu a promessa dele de chegar a um candidato de consenso até o final de agosto. E vamos acompanhar. Acho que todos os nomes são nomes positivos, eu respeito todos eles, são meus colegas deputados federais. O governo vai estar concentrado nesse segundo semestre, Kennedy, né, até o final do ano, em avançarmos na votação dos projetos que fazem parte dos marcos regulatórios da transição energética. Então, nós queremos concluir na votação na Câmara, por exemplo, com os bioinsumos, o projeto de bioinsumos, concluir na votação no Senado o mercado de carbono, o programa de apoio à transição energética, que são os 3 projetos que ainda faltam ser concluídos, hidrogênio verde, combustível do futuro, já conseguimos concluir as votações, LCD para desenvolvimento do BNDES também já concluímos essas votações. Vamos estar muito concentrados na votação da regulamentação da reforma tributária, que já está no Senado. Está com o Eduardo Braga no Senado. O relator Eduardo Braga, então a gente espera e eu tenho confiança que os 2 presidentes, tanto do Senado da Câmara, querem inclusive concluir essa votação para ser um legado das suas legislaturas, dos seus mandatos de presidente. Ou seja, essa é a agenda do interesse do governo no segundo semestre. Essa é a agenda fundamental. E a votação do orçamento. Sim. Que até o final do ano você tem que votar o orçamento, as diretrizes do orçamento, concluir a proposta do orçamento. Então, essas são as 3 grandes prioridades. Lógico que aparecem novas, né, que passam a ser prioridade, como a gente falou. Por exemplo, vai ser uma prioridade para nós, na volta do recesso, aí do esforço aí para o período eleitoral, a votação do aumento da pena para crimes ambientais, sobretudo os incêndios florestais que a gente estava tratando aqui. Então, tem temas que vão aparecendo, mas o centro da agenda são esses 3. Os projetos da transição ecológica, o tema do orçamento e a regulamentação da reforma tributária. Então, vamos estar concentrados nisso, acompanhando esse debate da sucessão da Câmara, mas muito concentrado na agenda de votação para o Brasil manter esse ritmo. O Kennedy, nós estamos, o Brasil crescendo a mais de 2,5%, vai ser 3% no primeiro ano, 3% no segundo ano, com a inflação controlada, desemprego 6,6%, a menor taxa desde 2012, né? O aumento da renda das famílias, foi o maior aumento da renda das famílias dos últimos 12 anos, e o aumento do investimento no Brasil. Essa é uma novidade importante para a retomada desse ciclo de crescimento, o aumento do investimento público e do investimento privado. Então, a gente vai estar concentrado nisso para manter esse ciclo de retomada de crescimento econômico no país, de crescimento econômico combinado com redução da desigualdade. O senhor falou aí da votação do orçamento. A gente viu, é um fenômeno dos últimos 10, 12 anos, uma hipertrofia do Congresso. O Congresso foi aumentando o papel dele, emendas parlamentares obrigatórias. Eu acho importante a gente não demonizar as emendas parlamentares. No entanto, ministro, elas estão atingindo quase 50 bilhões do orçamento. Isso reduz a margem do orçamento que o Executivo pode manejar, porque há muitos gastos que são obrigatórios, inclusive constitucionais. O ministro Flávio Dino e o Supremo estão cobrando do Congresso uma resposta em relação a isso, que resultará, eu creio, num maior endurecimento. Como é que se houver essa questão das emendas e qual que é a solução, inclusive, para esses novos orçamentos secretos que vão aparecendo de tempos em tempos? Kennedy, eu acho que teve aquele almoço que juntou o Congresso Nacional, representante do Executivo, representado pelo coordenador da Junta Orçamentária, que é o ministro Rui Costa, pela AGU e o Judiciário, que eu até falo que foi uma ostentação de civilidade, porque aquilo que todo mundo imaginava ser um conflito entre poderes, entre o Legislativo e o Judiciário, mostrou que é possível sentar numa mesa e estabelecer balizas. Ali saiu um documento que estabelece as balizas de reformulações que nós temos que fazer até o final do ano, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no próximo orçamento, que garanta parâmetros fundamentais ali. Eu sou favorável às emendas, eu sou deputado, eu conheço mais a realidade da cidade de Tiradentes, no extremo da Zona Leste, que eu acompanho lá de perto, do que qualquer técnico aqui em Brasília. Eu conheço mais a realidade do Pontal do Paranapanema, da região de Ribeirão Preto, né, da São Joaquim da Barra, do Vale do Ribeiro, do que qualquer técnico. Então, o parlamentar conhece uma realidade. Então, você combinar esse conhecimento da realidade local que o parlamentar tem com as diretrizes das políticas públicas, com a equidade nas políticas públicas, é muito importante. Então, acho que a gente precisa... O almoço ali fechou diretrizes de como você ter esses recursos que os parlamentares indiquem, mas combinados com as políticas públicas. Você vai casar para algumas políticas públicas, isso, o ideal. Com aquilo que o próprio Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprova um PPA, que é o chamado Plano Plurianual, que estabelece metas a serem atingidas pelo governo brasileiro durante 4 anos. Então, o Congresso Nacional aprova. Então, você tem que casar esses recursos com as metas do PPA para que você execute a melhor forma possível esse recurso.
Uma questão que já é consenso, do jeito que são as emendas PIX hoje, elas vão ser enterradas, elas não podem existir mais do jeito que são hoje. Então, os próprios parlamentares já defendiam isso. Ano passado, alguns já defendiam isso, que, por exemplo, o parlamentar possa indicar qual que é o objeto, ou seja, vou colocar o recurso para a cidade de São Paulo, então vou colocar na área da saúde, na área de atenção primária em saúde. O parlamentar já avisar onde é, o município falar, ter um plano de trabalho a ser aprovado, ou seja, regras que permitam a rastreabilidade desse recurso, você acompanhar para onde esse recurso foi. E um casamento melhor entre esse volume de recursos, que, como você falou, é um volume grande, com as próprias metas do PPA que o próprio Congresso Nacional aprova, ou seja, a ministra da Saúde estabeleceu como prioridade redução de fila de cirurgia e fila de exame. Então, esse recurso vultoso dos parlamentares ajudaram o município a reduzir fila de cirurgia, fila de exame. O ministro Camilo da Educação botou ampliação da escola integral como meta principal. Então, o recurso ampliar, a gente já chegou a mais de 1 milhão de alunos em tempo integral. Podemos chegar a mais com esse recurso parlamentar. Então, tem esse casamento para que a gente possa usar melhor esse recurso. É que parece fácil, cobra do Haddad e do Lula, do senhor responsabilidade fiscal, mas quer ter um gasto exclusivo, que é um gasto expressivo e importante, que tem peso também no fiscal, né, ministro? Uma das coisas, inclusive, que saiu desse almoço, está lá no documento, é você ter um respeito no crescimento do volume das emendas ao próprio marco fiscal que o Congresso aprovou junto com o Executivo. O marco fiscal é muito importante para combinar aumento de investimento com responsabilidade fiscal. Então, ele permite você aumentar investimento ano a ano de uma forma que você não comprometa a responsabilidade fiscal. Então, como se adequar o aumento do volume das emendas também ao marco fiscal? Esse almoço estabeleceu uma diretriz, que seja necessário isso. Então, eu estou confiante que a gente possa construir avanços importantes para usar melhor esse recurso, que os parlamentares indiquem as prioridades, sentem quais são as suas realidades, combinado com o próprio PPA que é aprovado pelo Congresso Nacional. Ministro, os estudiosos dizem, os cientistas políticos, que a Constituição de 88 legou para o país um presidencialismo de coalizão. O PT mesmo elegeu o Lula, a Dilma, o Lula volta, o PT não tem maioria no Congresso Nacional, precisa articular com os aliados, formar uma coalizão. No entanto, com essa hipertrofia do Congresso, esse crescimento em algumas atribuições, muitos dizem que, na prática, a gente está vivendo um semiparlamentarismo, um semipresidencialismo. A gente sabe que o Lula tem habilidade política para navegar nessas águas aí agitadas. Na sua experiência, a gente vive um semipresidencialismo, nós mudamos o nosso regime aqui na prática? Eu diria que nós estamos retomando o presidencialismo de coalizão. Por que isso, Kennedy? Na minha opinião, quem liderou a agenda política do país nesse 1 ano e meio foi o presidente da República e o programa de governo com o qual ele foi eleito. Ou seja, a gente assumiu o compromisso de colocar o pobre no orçamento e os muito ricos no imposto de renda. Essa foi a agenda política, inclusive liderada no debate do Congresso Nacional, dialogando com o Congresso, compartilhando isso com o Congresso. Eu falei, a reforma tributária, a gente aproveitou a proposta que já estava lá. E dialogamos com essa proposta, modificamos, através do trabalho da Secretaria Especial criada pelo ministro Haddad, recriamos 16 políticas, Kennedy. No primeiro semestre, a gente aprovou 16 políticas novas que foram recriadas da agenda social, que coloca o pobre no orçamento de volta. Conseguimos aprovar, eu, por exemplo, fui no primeiro governo do presidente Lula, a gente demorou 3 anos para aprovar a nova política do salário mínimo. A gente conseguiu aprová-la em 6 meses no ano passado. Como eu disse, esse 1 ano e meio é a maior taxa de conversão de projetos de iniciativa do governo. Então, nós estamos recuperando esse presidencialismo de coalizão, compartilhando com o Congresso, com o papel do judiciário. Também nas democracias do mundo, o pessoal fala que o século XXI é o século do judiciário. Você tem um processo também de participação do judiciário nessa coalizão política institucional que está sendo recriada, mas nós estamos recriando o presidencialismo de coalizão porque quem lidera a agenda política de recuperação econômica, social no país, de salvar a democracia, é o presidente Lula, a frente que o elegeu e a frente que se constituiu a partir do dia 8 de janeiro. Eu acho que isso, do ponto de vista histórico, todo mundo tem que compreender. No dia 8 de janeiro, a resposta política ao 8 de janeiro, a resposta institucional, como a gente coordenou a CPMI, que foi criada no Congresso Nacional, constituiu uma frente mais ampla, inclusive daquela que elegeu o presidente Lula, que foi uma frente de lideranças políticas de partidos que rechaçaram a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, o vandalismo que significou, o crime à democracia que significou aquele ato e os atos preparatórios para ele, constituiu uma frente mais ampla ainda
que resolveu assumir o compromisso de compartilhar com o presidente Lula a retomada do crescimento econômico no país. Ministro, estamos chegando aqui na reta final, mas eu queria falar rapidamente de economia com o senhor. O senhor citou dados positivos, menor taxa de crescimento desde 2012, a inflação dentro da meta, tem uma margem de intervalo que é para ser usada mesmo, investimentos públicos. No entanto, o Banco Central elevou a taxa de juros na última reunião, a taxa básica de juros da economia Selic está em 10,75% ao ano. Isso não pode atrapalhar os planos para o biênio 2025-2026 de crescimento da economia? Kennedy, eu defendo que a taxa tivesse uma trajetória decrescente. Eu diria que nós criamos governo federal, executivos, empresários, tudo que era necessário para o Brasil ter um histórico de trajetória descendente da taxa de juros. Infelizmente, o Banco Central tomou essa decisão. Nós vamos criar mecanismos para que a gente possa continuar mantendo o ritmo da economia. Por exemplo, a aprovação do Acredita. Ele cria mecanismos de crédito a juros mais baixos para o micro, pequeno, para o médio empresário, cria um mercado secundário na habitação para manter o financiamento da construção civil da habitação, cria esse mecanismo de suavizar a oscilação cambial para atrair investimentos externos. Foi aprovado no Congresso Nacional ainda no ano passado o nosso trabalho, a taxa de referência do BNDES, permite o BNDES poder financiar para projetos de inovação, de expansão da indústria automobilística para o carro elétrico, na indústria de alimentos para ampliar a tecnologia, na indústria do complexo econômico industrial da saúde, com a taxa de referência menor. Vamos criar mecanismos para continuar financiando a economia de uma forma que você não fique preso a essa situação da taxa Selic estabelecida pelo Banco Central. E vamos continuar trabalhando, combinando responsabilidade social, aumento do investimento com a responsabilidade fiscal, para tirar qualquer tipo de argumento para se manter uma taxa absurda como essa. O presidente Lula vai mostrar mais uma vez que é possível ter responsabilidade social com responsabilidade fiscal. O presidente Lula não abre mão de cumprir o marco fiscal que nós aprovamos no Congresso Nacional. Todos aqueles que apostaram em atitudes irresponsáveis do ponto de vista fiscal do presidente Lula foram derrotados. Quem especulou com isso perdeu dinheiro, quem especulou politicamente errou politicamente. Nós vamos manter essa diretriz ao longo do governo. Ministro, sabe que esse programa aqui é um programa que evolui. Nós rebatizamos a sessão Pinga Fogo com bate e volta. Achamos que é uma contribuição aí para o debate público. Eu diria que o senhor respondesse rapidamente mesmo aqui nesse bate e volta, essa nova sessão aqui reinaugurada. Se Pinga Fogo já era difícil, imagina bate e volta. Bate e volta. Um cantor ou uma cantora preferida? Chico Buarque não vale, né? Chico Buarque, Clara Nunes. Vale. Eu vou escolher o Criolo, porque é um cara da periferia de São Paulo, periferia da Zona Sul. Já nem posso dizer que é uma nova geração, mas é uma geração que surgiu nos últimos 10 anos. Eu acho que tem uma expressividade grande. Criolo, um grande cara, a voz da periferia da nossa cidade de São Paulo. Uma música? Também da periferia de São Paulo. Fim de Semana do Parque, que é do Racionais MC. Eu cresci no Parque Regina, ali no Campo Limpo. Minha mãe foi trabalhar lá com médicos, veio morar ali na periferia. E no Fim de Semana do Parque, fala do Parque Regina. E lá de cima, a molecada do Regina. Então, homenagem ao Racionais MC. Um escritor ou uma escritora preferida? Ou preferida? Vou cravar São Paulo aqui. Oswald de Andrade aqui, grande manifesto pau-brasil aí. Um livro? Aí eu vou ter que ir para o livro que mais me impactou enquanto leitor, que é Ulisses, de James Joyce. Para mim foi uma coisa que abriu qualquer outra possibilidade de livro de literatura. E eu acho que é muito marcante para mim até hoje. Um filme? Cidadão Kane. Bom. Um lugar? Um lugar, o Rio Tapajós, onde eu, quando terminei a minha formação de especialista na USP, a residência, fui coordenar um núcleo de medicina tropical da Universidade de São Paulo, lá a partir de Santarém. O Rio Tapajós, um lugar lindo na Amazônia brasileira. O núcleo existe até hoje, de vez em quando eu volto lá, então é um lugar muito marcante para mim. Uma inspiração? Professor Marcos Boulos. Estamos falando aqui do Rio Tapajós. O professor Marcos Boulos era o professor titular da Faculdade de Medicina da USP na época. Ele que me convidou para ir para Santarém. Não sei se todo mundo sabe, ele é pai do Guilherme Boulos, então o professor Marcos Boulos me inspirou e eu sei que inspira também o Guilherme Boulos a ser um grande candidato a prefeito lá em São Paulo. Um amor? A Tássia, minha grande companheira. Ministro, abraço, obrigado pela entrevista, boa sorte no trabalho do senhor, até uma próxima aí. Um abraço. Valeu, obrigado. Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês, boa noite e até a semana que vem.